Você já se perguntou quanto tempo leva para que um coração partido volte a bater normalmente? Não estou falando daquele órgão que os médicos monitoram com aparelhos sofisticados. Falo da parte de nós que guarda memórias, sonhos e confiança. A parte que, quando quebrada, não pode ser consertada com remédios ou cirurgias. Há 22 anos, eu descobri que existem duas maneiras de ter o coração partido. A primeira aconteceu naquele quarto de hospital, quando o doutor Mendonça me explicou sobre a arritmia severa que quase me levou embora durante um almoço de domingo. A segunda foi muito pior, porque não foi uma falha do meu corpo. Foi uma escolha. Uma escolha feita pelas duas pessoas que eu mais amava no mundo. Meu nome é Isaura. Tenho 67 anos, cabelos que já não escondem os fios brancos e mãos com manchas que contam histórias de uma vida inteira trabalhando. Essas mesmas mãos que construíram um pequeno império em águas de Lindóia, que alisaram a testa febril da minha filha nas noites de doença, que seguraram as de meu marido em promessas que acreditei eternas, são as mesmas que agora seguram pincéis e dão vida às telas que me salvaram. Quando jovem, sempre ouvi dos mais velhos que família é o bem mais precioso que temos. Cuide da sua família, Isaura, porque no fim é só o que resta. Irônico como a vida tem seu próprio senso de humor, não é mesmo? O que acontece quando aqueles que deveriam ser seu porto seguro se transformam na tempestade que quase afunda seu barco? Janeiro de 2003 era para ser apenas mais um verão quente em nossa pousada. O Recanto das Águias estava sempre cheio naquela época do ano. Turistas procurando as águas termais, a tranquilidade da nossa cidade pequena, o café da manhã caseiro que eu preparava desde as 5 da manhã. Augusto na recepção, com seu sorriso largo que encantava os hóspedes, e Teresa, nossa única filha, ajudando quando não estava na faculdade. Uma família perfeita aos olhos de todos. Naquele domingo, preparei o almoço como sempre fazia. Frango assado com batatas, o preferido de Augusto. A salada de folhas frescas que Teresa insistia em comer por causa da dieta da moda. Tudo estava normal. Conversamos sobre a reforma que planejávamos fazer na área da piscina, sobre o namorado que Teresa havia dispensado semanas antes, sobre a possibilidade de finalmente fazermos aquela viagem para o Nordeste que adiávamos há anos. Foi durante a sobremesa, um pudim de leite que era especialidade da casa, que senti a primeira pontada. Um aperto que começou no peito e logo se espalhou pelo braço esquerdo. Lembro do garfo caindo, do olhar assustado de Teresa, de Augusto gritando por ajuda. Depois, apenas flashes. A ambulância, o soro, médicos falando palavras que eu não compreendia. E então, o quarto 304 da Santa Casa, que seria meu lar pelos próximos dias. O que eu não sabia é que aquela arritmia cardíaca não era o pior que poderia acontecer comigo. Era apenas o prelúdio de uma sinfonia de traições que ainda estava por vir. Uma sinfonia orquestrada justamente por aqueles que deveriam estar ao meu lado durante a recuperação. Como eu poderia imaginar que, enquanto lutava para que meu coração voltasse a bater no ritmo certo, o homem com quem compartilhei 22 anos de vida e a filha que carreguei em meu ventre planejavam arrancar tudo que construí com tanto suor? Antes de tudo isso acontecer, minha vida tinha uma simplicidade que agora me parece quase um sonho distante. Nasci no interior de São Paulo, filha de um ferroviário e uma costureira. Cresci vendo minha mãe transformar retalhos em obras de arte, e talvez tenha sido ela quem plantou em mim essa semente criativa que só floresceu décadas depois. Conheci Augusto em 1980, durante uma festa junina na Praça Central. Ele era diferente dos outros rapazes. Tinha planos, ambições que iam além dos limites da nossa cidadezinha. Falava de negócios, de turismo, de aproveitar as águas termais que atraíam visitantes. Seus olhos brilhavam quando descrevia a pousada que queria construir um dia. Aquele brilho me conquistou. Nos casamos 11 meses depois de nos conhecermos. Era jovem, tinha apenas 22 anos.
mas já carregava comigo a determinação que herdei de meu pai. Faça as coisas direito ou não faça, ele sempre dizia. E foi assim que encaramos nosso casamento, e mais tarde a construção do Recanto das Águias. Começamos pequeno, com apenas 3 quartos para alugar numa casa emprestada pelo meu tio. Economizamos cada centavo. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no posto de saúde durante o dia e cuidava dos hóspedes à noite. Augusto dividia seu tempo entre a pousada e um emprego na prefeitura. Foram anos de muito trabalho, pouco sono e muitos sonhos. Teresa nasceu em 1979, quando finalmente conseguimos comprar nosso próprio terreno e começar a construção do que seria realmente nosso. Foi um período difícil. Criar uma filha pequena enquanto levantávamos paredes, negociávamos com fornecedores e nos estabelecíamos no ramo do turismo. Mas era uma dificuldade doce, daquelas que a gente enfrenta com gosto porque sabe onde quer chegar. À medida que Teresa crescia, a pousada também prosperava. Aos poucos, os 3 quartos iniciais se transformaram em 10, depois 15. Acrescentamos uma pequena piscina, um jardim com plantas típicas da região, um salão para café da manhã. Nosso nome começou a aparecer em guias turísticos, depois em reportagens de revistas de viagem. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Tínhamos construído algo sólido, ou pelo menos era o que eu acreditava. Teresa era uma menina inteligente, sempre com os melhores resultados na escola. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, insistiu em estudar administração de empresas em Campinas. Quero aprender a expandir o negócio da família, mãe. Ela disse com aqueles olhos determinados que herdou de mim. Como negar? Augusto e eu trabalhamos ainda mais para poder pagar seus estudos. Ela voltava aos fins de semana e durante as férias, sempre cheia de ideias novas, planilhas e termos que mal compreendíamos. Por volta de 2001, quando Teresa estava no 3º ano da faculdade, começamos a notar mudanças. Ela e Augusto passavam horas conversando sobre a pousada, fazendo planos, revisando números. Eu ficava feliz em ver pai e filha compartilhando aquele interesse, aquela paixão pelo que tínhamos construído. Me sentia orgulhosa por ter criado uma filha que valorizava nosso trabalho e queria continuá-lo. Naquele mesmo ano, começamos a juntar dinheiro para a expansão que tanto sonhávamos, comprar o terreno vizinho e dobrar nossa capacidade. Cada centavo economizado ia para a caderneta de poupança. O dinheiro do nosso futuro, como Augusto costumava dizer. Trabalhei dias e noites, abri mão de viagens, roupas novas, pequenos luxos, tudo em nome daquele sonho compartilhado. Em 2002, Teresa se formou. A cerimônia de formatura foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver minha filha subindo ao palco, recebendo seu diploma, sabendo de todos os sacrifícios que fizemos para chegar ali. Chorei de orgulho. Depois da formatura, ela voltou definitivamente para Águas de Lindóia e passou a trabalhar conosco em tempo integral. Foi quando as coisas começaram a mudar, embora eu fosse cega demais para perceber. Havia olhares, conversas interrompidas quando eu entrava na sala, documentos rapidamente guardados em gavetas. Atribuí tudo ao cansaço, à minha saúde que já dava sinais de fragilidade. O médico já havia me alertado sobre a pressão alta, sobre o estresse, sobre a necessidade de desacelerar. Mas como parar quando estávamos tão perto de realizar nosso grande sonho? O quarto, 304 da Santa Casa, tinha paredes de um verde claro desbotado e uma janela que dava para um pequeno pátio interno. Daquela cama, eu podia ver um pedaço de céu e, se me esforçasse, parte da copa de uma mangueira antiga que crescia no centro do pátio. Durante 3 dias, aquela visão limitada foi meu único contato com o mundo externo. Doutor. Mendonça vinha 2 vezes por dia, sempre acompanhado de uma enfermeira jovem que anotava tudo em uma prancheta. Ele ajustava meus medicamentos, explicava sobre a arritmia, sobre como meu coração precisava reaprender seu ritmo natural. A senhora trabalhou demais, dona Isaura,
ele repetia, balançando a cabeça em reprovação por trás dos óculos redondos. Agora é hora de descansar. Augusto aparecia no fim da tarde, sempre com alguma desculpa para não ficar muito tempo. A pousada está cheia, Isaura. Você sabe como é janeiro. Teresa vinha pela manhã, trazia frutas que eu mal tocava, contava novidades superficiais sobre hóspedes e reservas. Nenhum dos dois parecia realmente preocupado, não da maneira que eu esperava. Havia uma pressa em suas visitas, uma ansiedade que eu não compreendia. Naquele terceiro dia de internação, senti uma inquietação diferente. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o ar abafado de janeiro pelo quarto. O monitor cardíaco emitia seus bips constantes. Tentei ligar para a pousada 3 vezes, mas ninguém atendeu. Estranho, pensei. Mesmo nos dias mais movimentados, sempre havia alguém na recepção. Foi quando meu celular, aquele Nokia azul escuro, que Augusto havia insistido para que eu comprasse, tocou. Era Mariana, nossa vizinha que costumava ajudar na recepção quando precisávamos. Sua voz soava hesitante, quase nervosa. Dona Isaura, desculpe incomodar a senhora no hospital, mas estou preocupada. Vim ajudar como combinamos, mas não encontro seu Augusto em lugar nenhum e tem um casal que ligou 3 vezes confirmando reserva para o feriadão. E a Teresa? Perguntei, sentindo um aperto que não tinha nada a ver com meu problema cardíaco. Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio pesado que parecia carregar mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Também não apareceu hoje. Tentei me acalmar. Talvez estivessem no banco resolvendo pendências. Ou talvez tivessem ido verificar o terreno vizinho que planejávamos comprar. Havia explicações perfeitamente razoáveis para a ausência dos dois. Mariana, você poderia fazer um favor para mim? Preciso da senha do computador para acessar o sistema de reservas. Está anotada numa agendinha azul na segunda gaveta da minha escrivaninha, em casa. Você tem a chave reserva, não tem? Ela concordou. Menos de 1 hora depois, meu celular tocou novamente. Lembro de cada palavra daquela conversa, de cada inflexão na voz de Mariana. O tremor quando ela disse, Dona Isaura. A hesitação antes de continuar. Acho melhor a senhora pedir para algum parente vir ficar com a senhora aí no hospital. Insisti até que ela contasse. Na nossa casa, o lar que construí com tanto amor, ela encontrou Augusto e Teresa abraçados no sofá. Não um abraço de pai e filha. Ela deixou claro sem precisar entrar em detalhes sórdidos. Havia papéis espalhados por toda a mesa de centro, documentos com o timbre do cartório, contratos que ela não conseguiu ler completamente. E então, as palavras que mudaram tudo. Palavras que Mariana ouviu antes de ser notada na entrada da sala. Teresa, minha filha, meu sangue, com a voz clara e decidida. Ela nunca vai descobrir que mudamos o testamento. Naquele momento, enquanto o monitor cardíaco registrava minha frequência acelerada, percebi que há traições que nem o tempo consegue apagar, há feridas que não cicatrizam completamente, e há quebras de confiança tão profundas que redefinem quem somos. O que aconteceu depois é uma história de luta, dor e renascimento que ainda me custa contar. Uma história sobre como, aos 45 anos, tive que recomeçar do zero. Sobre como descobri que a família que construí com tanto cuidado estava edificada sobre areia movediça. Sobre como aprendi que, às vezes, perdoar não significa reconciliar. É também uma história sobre como, quando perdemos tudo, descobrimos partes de nós mesmos que nunca soubemos que existiam. Partes que estavam adormecidas, esperando o momento certo para despertar. A enfermeira Lurdinha passava pelo corredor quando arranquei os eletrodos do peito. Ela correu para meu quarto ao ouvir o alarme do monitor. Encontrou-me tentando me levantar, as pernas bambas, o rosto descorado. Pelo amor de Deus, Dona Isaura, o que a senhora está fazendo? Não consegui responder. As palavras de Mariana ainda ecoavam em minha mente. Mudamos o testamento. Minha visão escureceu e senti o chão desaparecer sob meus pés.
Quando acordei, era manhã do dia seguinte e havia mais aparelhos ao meu redor do que antes. O doutor. Mendonça estava ao meu lado, o semblante grave. A senhora quase nos deixou, dona Isaura. Sua pressão caiu drasticamente. Precisamos mantê-la em observação mais alguns dias. Pedi para usar o telefone do hospital. Liguei para minha irmã Dulce em Campinas. Nunca fomos muito próximas. Ela seguiu carreira acadêmica enquanto eu construí minha vida em Águas de Lindóia. Mas naquele momento só conseguia pensar nela. Dulce, preciso que venha, agora. E se puder, traga o Geraldo. Geraldo era nosso primo, formado em Direito, que trabalhava em um escritório de advocacia em Campinas. Não entrei em detalhes pelo telefone, apenas disse que era urgente. 6 horas depois, Dulce entrou no quarto 304, com seu jeito prático de professora universitária. Abraçou-me brevemente e sentou-se na cadeira ao lado da cama. O que aconteceu, Isaura? Você nunca me liga assim. Contei tudo. A internação, a ligação de Mariana, o que ela havia presenciado em minha casa. Enquanto falava, percebia o rosto de Dulce endurecer. Minha irmã sempre desconfiou de Augusto. Achava que ele havia se casado comigo por interesse. Ele tem cara de quem está sempre calculando alguma coisa, costumava dizer. Odiei-a por anos por causa dessa desconfiança. Agora, ali deitada naquela cama de hospital, desejei ter escutado. Isaura, ela perguntou com voz controlada. Você assinou alguma coisa recentemente? Qualquer documento? Foi como se um raio me atingisse. Na semana anterior à internação, Augusto havia me pedido para assinar alguns papéis da pousada. Estava ocupada preparando o café da manhã dos hóspedes. Mal olhei as folhas. Confiei, como sempre fazia nos 22 anos de casamento. Eram documentos relacionados à pousada, respondi, sentindo a garganta seca. Augusto disse que era para a ampliação, para apresentar no banco. Dulce fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo entre pena e determinação em seu olhar. Liguei para o Geraldo no caminho. Ele chega amanhã cedo. Naquela noite, não consegui dormir. Revivia cada momento dos últimos meses, procurando sinais que tivesse ignorado. Pequenos comportamentos estranhos ganhavam novo significado. Teresa cancelando encontros com amigos para ajudar na pousada. Augusto insistindo que eu tirasse alguns dias de folga, algo que ele nunca fizera antes. Os dois conversando em voz baixa na varanda, calando-se quando eu me aproximava. Lembrei-me de uma manhã, cerca de 3 meses antes, quando encontrei Teresa saindo do escritório da pousada antes mesmo de o sol nascer. Estava verificando algumas reservas, ela explicou, sem me olhar nos olhos. Na época, senti orgulho por sua dedicação. Agora, aquela memória tinha um sabor amargo. Geraldo chegou no dia seguinte, carregando uma pasta de couro e o semblante sério de quem estava pronto para uma batalha. Sentou-se entre minha cama e Dulce, abriu um pequeno gravador e começou a fazer perguntas. Queria saber tudo sobre a pousada, sobre nossas economias, sobre os documentos que assinei. Você tem cópias desses papéis? Perguntou. Não, confiei no Augusto. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Vamos precisar agir rápido, Isaura. Se o que Mariana ouviu for verdade, eles estão tentando transferir seus bens para o nome do Augusto. Foi quando a porta do quarto se abriu. Augusto entrou, parando abruptamente ao ver Dulce e Geraldo. Seus olhos, que eu um dia achei tão charmosos, estreitaram-se ligeiramente. O que está acontecendo aqui? Perguntou, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Isso é o que gostaríamos de saber, Augusto. A voz de Geraldo era calma, profissional. Vim representar os interesses da minha prima. Vi o rosto de meu marido empalidecer, depois recuperar a compostura. Ele se aproximou da cama tentando pegar minha mão. Recuei instintivamente. Querida, do que eles estão falando? Estou preocupado com você. Sua voz soava preocupada, mas seus olhos contavam outra história.
Naquele exato momento, soube que tudo o que Mariana ouvira era verdade. 22 anos de casamento desmoronaram num instante, como um castelo de areia levado pela maré. Acho melhor você sair, Augusto, disse Dulce, levantando-se. Minha irmã precisa descansar. Ele hesitou, depois assentiu, lançando-me um último olhar antes de sair, um olhar que misturava cálculo e preocupação. Não com minha saúde, percebi, mas com seus planos. Quando a porta se fechou, deixei as lágrimas caírem finalmente. O ventilador de teto continuava seu movimento circular, indiferente ao fato de que minha vida tinha acabado de implodir. As 48 horas seguintes foram um borrão de emoções contraditórias. Raiva tão intensa que fazia meu peito doer mais que a arritmia. Tristeza que parecia não ter fundo. E um tipo de vergonha que nunca havia sentido antes. A vergonha de quem foi enganada por aqueles que mais amava. Dr. Mendonça não queria me dar alta. Meus batimentos continuavam irregulares e a pressão oscilava perigosamente. A senhora precisa se acalmar, ele insistia. Estresse não vai ajudar sua recuperação. Como explicar a um médico que meu mundo acabara de desabar? Que cada batida irregular do meu coração era um eco da traição que descobrira. Que cada vez que fechava os olhos, via Teresa, a menina que embalei em meus braços, que ensinei a andar, que segurou minha mão em seu primeiro dia de escola, nos braços de meu marido. Geraldo passou aqueles dias entrando e saindo do hospital, fazendo ligações no corredor, conversando em voz baixa com Dulce. Traziam-me documentos para assinar, uma procuração que dava a Geraldo poder para investigar nossos bens, uma solicitação para bloquear qualquer transação envolvendo a pousada ou nossa casa. É possível que já seja tarde demais para algumas coisas, Geraldo explicou com gentileza. Mas vamos fazer o possível para proteger o que for seu por direito. Augusto tentou me visitar novamente no segundo dia. Lourdinha, a enfermeira que já sabia da situação toda, os hospitais são pequenos universos onde segredos viajam na velocidade da luz, impediu sua entrada. A paciente está descansando, ela disse com firmeza. Ordens médicas. Teresa não apareceu. Parte de mim estava aliviada. Não sabia se conseguiria olhar para minha filha sem desmoronar completamente. Outra parte sentia uma dor física pela sua ausência. Mesmo traída, mesmo devastada, eu era mãe. Não se para de ser mãe por causa de uma traição. À noite, quando as luzes eram diminuídas e o hospital ficava em silêncio, as memórias vinham com mais força. Lembrava-me do dia em que descobri que estava grávida, a alegria que sentimos, os sonhos que tecemos para aquela vida que crescia dentro de mim. O nascimento difícil, 18 horas de trabalho de parto. Os primeiros passos de Teresa, seguros, determinados, direto para os braços abertos do pai. Como algo tão puro podia se transformar em algo tão perverso? Em que momento minha filha deixou de me ver como mãe e passou a me enxergar como um obstáculo? Quando meu marido decidiu que 22 anos de parceria valiam menos que o desejo pela própria filha? Na terceira noite, Dulce ficou comigo no hospital. Sentada na cadeira desconfortável ao lado da cama, ela segurou minha mão enquanto eu chorava silenciosamente. Lembra quando éramos crianças? Ela disse de repente. E você quebrou o vaso favorito da vovó? Assenti, sem entender onde ela queria chegar. Você ficou arrasada, chorou por dias, achando que vovó nunca mais ia te amar. E sabe o que ela disse? Coisas quebradas podem ser consertadas ou substituídas, Isaura. Pessoas são o que importa. Isso é diferente, sussurrei. Algumas coisas não podem ser consertadas. Não, concordou Dulce. Algumas não podem, mas você pode ser reconstruída. Não do mesmo jeito, não na mesma forma, mas pode encontrar um novo caminho. Naquela madrugada, enquanto o hospital dormia, tomei a primeira decisão verdadeiramente minha em décadas. Não permitiria que a traição de Teresa e Augusto definisse o resto da minha vida. Lutaria pelo que era meu,
Não apenas os bens materiais, mas também minha dignidade, minha capacidade de confiar novamente, minha identidade além de esposa e mãe. No quarto dia, Dr. Mendonça veio com minhas receitas e orientações. Vou lhe dar alta, Dona Isaura, mas com condições. Nada de estresse, alimentação controlada, remédios nos horários certos. Assenti, sabendo que seria impossível evitar o estresse nos dias que viriam. Quando ele se inclinou para ajustar meu soro uma última vez, segurei seu braço. Doutor, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ele pareceu surpreso, mas assentiu. O senhor já teve o coração partido? Seus olhos, por trás dos óculos redondos, suavizaram-se. Sim, Dona Isaura. Quem vive o suficiente, eventualmente tem. E como sobreviveu? Ele sorriu levemente. Um dia de cada vez, um batimento de cada vez. Colocou a mão sobre a minha. E lembrando que, mesmo partido, o coração continua batendo. É resiliente assim. Quando finalmente deixei o hospital, apoiada no braço de Dulce, era uma mulher diferente da que entrara dias antes. Mais frágil fisicamente, mas com uma determinação que nem sabia que possuía. Não fui para minha casa, o lugar onde construí memórias por mais de 2 décadas. Geraldo havia alugado um pequeno apartamento mobiliado do outro lado da cidade. Temporário, ele garantiu, até resolvermos a situação legal. De pé naquela sala estranha, com móveis que não eram meus e uma vida que não reconhecia, me permitiu uma última explosão de tristeza. Chorei até não haver mais lágrimas, até meu corpo inteiro doer com o esforço. Depois, lavei o rosto com água fria, olhei para meu reflexo no espelho, olhos inchados, rosto pálido, cabelos sem vida, e disse em voz alta: um dia de cada vez, um batimento de cada vez. Não sabia então que aquela batalha seria muito mais longa e dolorosa do que podia imaginar. Não sabia que perderia muito mais antes de finalmente começar a reconstruir minha vida. Mas sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que sobreviveria. O primeiro mês após deixar o hospital foi uma aula prática sobre como uma vida inteira pode desmoronar em questões de dias. Geraldo, eficiente como sempre, descobriu a extensão do que Augusto e Teresa haviam feito. Isaura, preciso que se prepare. Estávamos sentados na pequena mesa da cozinha do apartamento alugado. Os papéis espalhados contavam uma história de traição meticulosamente planejada. Eles começaram a transferir bens para o nome de Augusto há pelo menos 6 meses. Passei os olhos pelos documentos, procurações, transferências, alterações de contrato social. Tudo com minha assinatura. Algumas legítimas, confiadas em momentos de distração. Outras... Estas foram falsificadas, disse Geraldo, apontando para 3 documentos específicos. Tenho certeza. Vamos precisar de um perito grafotécnico, mas olhando os traços... Como eles puderam? A pergunta escapou de meus lábios, mais para mim mesma do que para Geraldo. O pior, continuou ele, hesitante, é que encontrei isto. Empurrou para mim uma folha que parecia um rascunho de testamento. Nela, eu supostamente deixava tudo para Augusto, mencionando que Teresa deveria ser cuidada por seu pai, que sempre foi seu verdadeiro protetor. A redação era tão absurdamente falsa que quase ri. Nunca usaria aquelas palavras, nunca escreveria aquele tipo de declaração melodramática. Mas o que me gelou o sangue foi perceber o plano completo. Eles não estavam apenas roubando o que construí, estavam preparando uma narrativa onde eu voluntariamente entregava tudo a eles. Conseguiram transferir a pousada? Perguntei, temendo a resposta. Parcialmente. O terreno principal está no nome de Augusto agora, mas conseguimos bloquear a transferência da estrutura física e dos equipamentos. A conta bancária... Ele hesitou. Esvaziada. Quase tudo foi transferido para uma conta conjunta de Augusto e Teresa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mais de 20 anos de trabalho, de economia, de sonhos cuidadosamente construídos.
desaparecidos. Quanto sobrou? O suficiente para alguns meses, se formos cuidadosos. E temos boas chances no processo. A falsificação é um crime sério. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na janela do pequeno apartamento, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, provavelmente em minha própria casa, Augusto e Teresa seguiam com suas vidas, talvez planejando seus próximos passos, talvez comemorando o sucesso parcial de seu plano. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava vê-los, confrontá-los. Não por vingança, mas para entender, para ouvir da boca deles o porquê. É uma péssima ideia, Dulce argumentou quando contei meu plano. Ela tinha voltado a Campinas, mas vinha me visitar 2 vezes por semana. Deixe que o advogado lide com isso. Preciso fazer isso, Dulce, por mim. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que eu não mudaria de ideia. Pelo menos espere até estar mais forte. Concordei em esperar 1 semana. Usei esse tempo para melhorar minha saúde, seguindo rigorosamente as recomendações do Dr. Mendonça. Caminhava todos os dias, comia nos horários certos, tentava dormir ao menos 6 horas por noite. Fisicamente, estava melhorando. Emocionalmente, ainda era uma tempestade constante. Quando finalmente me senti pronta, pedi a Geraldo que informasse Augusto que eu gostaria de conversar, em terreno neutro. Ele sugeriu o escritório de um colega advogado. O encontro foi marcado para uma terça-feira, às 10 da manhã. Cheguei cedo, acompanhada de Geraldo. A sala de reuniões era impessoal e fria. Paredes brancas, uma mesa de madeira escura, cadeiras estofadas em couro preto. Às 10h15, Augusto entrou, acompanhado de um homem que presumi ser seu advogado. Estava mais magro do que me lembrava, com olheiras profundas. Por um breve momento, senti uma pontada de preocupação, o hábito de mais de 2 décadas cuidando dele. Sufoquei esse sentimento imediatamente. Isaura, ele disse, tentando sorrir. Você está bem. Onde está Teresa? Perguntei. Ela achou melhor não vir. Seu advogado colocou a mão em seu braço, como se o alertasse para não dizer mais. Durante as 2 horas seguintes, discutimos termos, possibilidades, conciliações. Os advogados faziam a maior parte da conversa, enquanto Augusto e eu nos estudávamos como estranhos. Em certo momento, quando os advogados discutiam um ponto técnico, ele se inclinou em minha direção. Eu não queria que fosse assim, sussurrou. Olhei para ele. Realmente olhei, pela primeira vez desde que entrara na sala. Vi o homem com quem compartilhei minha vida, com quem construí um negócio, com quem criei uma filha, que agora se sentava do outro lado da mesa, um adversário em uma batalha legal. Como você queria que fosse, Augusto? Que eu morresse naquele hospital para que vocês pudessem seguir com seus planos? Ele recuou como se tivesse sido esbofeteado. Não, nunca foi isso. Nós só. Augusto? Seu advogado interrompeu. Lembre-se do que conversamos. O silêncio caiu pesado entre nós. Quando a reunião terminou, estávamos no impasse que Geraldo já previra. O processo seria longo. A batalha, desgastante. Na saída, Augusto tentou uma última vez. Isaura, Teresa está sofrendo. Ela gostaria de falar com você. Senti uma onda de raiva tão intensa que minhas mãos tremeram. Diga a ela que quando estiver pronta para explicar por que traiu sua própria mãe, eu estarei disposta a ouvir. Até lá, conversaremos apenas através dos advogados. Ele assentiu, derrotado, e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, sozinha no pequeno apartamento que não sentia como lar, peguei o álbum de fotografias que Dulce resgatara de minha casa. Olhei longamente para as fotos de Teresa crescendo, do bebê de bochechas rechonchudas à jovem determinada. Nas últimas páginas, havia fotos da formatura. Eu, Augusto e Teresa, sorrindo para a câmera, aparentemente a família perfeita. Fechei o álbum, guardei-o na gaveta mais profunda do armário e decidi que era hora de começar a construir novas memórias.
memórias que não incluíam aqueles que haviam escolhido me trair. O que eu não sabia é que essa resolução seria muito mais difícil de manter do que imaginava. Nos meses seguintes, a batalha judicial se intensificaria, revelando camadas de traição que eu sequer suspeitava. E Teresa, minha única filha, faria uma tentativa de contato que abalaria minhas convicções mais profundas. Mas naquela noite, sentada junto à janela, observando as estrelas que pareciam infinitas acima de águas de Lindóia, permiti-me um pequeno momento de paz. Um momento para aceitar que, embora meu coração estivesse quebrado, ainda batia. Um momento para lembrar as palavras do Dr. Mendonça. Um dia de cada vez, um batimento de cada vez. A batalha judicial foi apenas o começo da minha luta. Enquanto os advogados trocavam papéis e audiências eram marcadas e remarcadas, eu enfrentava uma realidade muito mais imediata. Como sobreviver com o pouco que me restava? O dinheiro que Geraldo conseguiu proteger estava acabando rapidamente. O aluguel do pequeno apartamento, os remédios para o coração, as despesas básicas, tudo consumia os recursos que deveriam durar meses em questão de semanas. A poupança de uma vida tinha evaporado nas mãos daqueles que deveriam protegê-la. Numa manhã de março, sentei-me à mesa da cozinha com papel e caneta para fazer contas. Somei o que tinha, subtraí o que devia, e o resultado foi um número tão assustadoramente pequeno que tive que me sentar para recuperar o fôlego. Aos 45 anos, eu estava praticamente na estaca zero. "O que você sabe fazer, Isaura?" Perguntei a mim mesma em voz alta, como se ouvir a pergunta pudesse ajudar a encontrar a resposta. Por mais de 20 anos, minha vida foi administrar a pousada. Cozinhar, limpar, receber hóspedes, resolver pequenos problemas, habilidades que pareciam inúteis fora daquele contexto. Antes disso, havia trabalhado como secretária em uma pequena imobiliária, cargo que abandonei quando Teresa nasceu. Dulce sugeriu que eu me mudasse para Campinas, que começasse uma vida nova, longe das memórias dolorosas de águas de Lindóia. "Você pode ficar comigo enquanto procuro um emprego", ofereceu. "Na capital tem mais oportunidades para mulheres da nossa idade." A ideia de deixar a cidade onde construí toda a minha vida adulta era tentadora. Fugir, recomeçar, ser apenas Isaura, a irmã da Dulce, e não Isaura, a mulher que foi traída pelo marido e pela filha, título que eu suspeitava já circular nas rodas de fofoca locais. Estava quase convencida quando recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, minha ex-funcionária da pousada. "Dona Isaura, posso passar no seu apartamento? Tenho uma coisa importante para falar." E Mariana chegou trazendo uma caixa de chocolate, minha fraqueza, como ela bem sabia, e uma pasta cheia de papéis. "Seu Augusto demitiu todo mundo da pousada semana passada", explicou, enquanto eu preparava um café. "Disse que vai reformular tudo, que não precisa mais de funcionários antigos." Senti uma pontada de tristeza pelas pessoas que trabalharam comigo por tanto tempo. Algumas, como Mariana, estavam lá desde a inauguração. "E o movimento? Como está?" "Péssimo. Depois que a senhora saiu, a qualidade caiu muito. Teresa não entende nada de hotelaria e seu Augusto... Bem," ela hesitou, "ele tem aparecido pouco. Dizem na cidade que ele está envolvido com alguém de Campinas." O comentário deveria ter me ferido, mas descobri, com certa surpresa, que já não doía tanto. Era como se cada nova traição apenas confirmasse que o homem que eu pensava conhecer nunca existiu de verdade. "Mas não vim falar disso", continuou Mariana, abrindo a pasta. "Vim porque guardei isso aqui." Dentro da pasta havia dezenas de receitas, todas as especialidades que tornaram o café da manhã do Recanto das Águias famoso na região. Bolos, pães caseiros, compotas, licores, tudo meticulosamente anotado com ingredientes e modo de preparo. A senhora sempre guardou as receitas na gaveta da cozinha industrial. Quando percebi que iam nos mandar embora, peguei tudo. Achei que devia ficar com a senhora.
Passei os dedos sobre aquelas páginas amareladas, algumas com manchas de farinha ou respingos de calda. Cada receita contava uma história. O bolo de fubá que servi no primeiro café da manhã da pousada, o pão de batata que inventei quando um hóspede mencionou saudades da casa da avó, a geleia de jabuticaba que colhíamos do pé no fundo do terreno. Mariana, isso... As lágrimas não me deixaram completar. Eu sei, ela sorriu. E tem mais. Conversei com as meninas da cozinha. A gente estava pensando... Se a senhora quisesse produzir essas coisas para vender, todas nós ajudaríamos. Olhei para ela, sem entender completamente. Doces, compotas, pães especiais, podemos fazer por encomenda. Muitos dos antigos hóspedes perguntam pela senhora, sabe? Eles sentem falta do seu toque especial. Foi assim que nasceu a Delícias da Isaura. Começou pequeno, na cozinha do apartamento alugado, produzindo bolos e doces para 3 clientes que Mariana conseguiu. No primeiro mês, mal cobri os custos dos ingredientes. No segundo, já conseguia pagar parte do aluguel. No terceiro, precisei de ajuda para dar conta das encomendas. Enquanto a batalha legal se arrastava pelos tribunais, eu travava minha própria batalha diária. Acordar antes do sol, preparar as receitas, entregar as encomendas, calcular custos, planejar a produção do dia seguinte. Era exaustivo, mas cada pequena vitória, um cliente satisfeito, um elogio sincero, um pedido repetido, alimentava algo dentro de mim que estava adormecido havia muito tempo, meu senso de valor próprio. Você parece diferente, comentou Dulce durante uma de suas visitas. Tem algo nos seus olhos? É determinação, respondi, enquanto embrulhava uma encomenda de biscoitos amanteigados. Estou descobrindo que sou mais forte do que imaginava. O que eu não sabia é que minha força seria testada de maneiras que eu nunca poderia prever. O caminho da superação não era linear, como eu ingenuamente acreditei nesses primeiros meses. Havia curvas, desvios e abismos à frente. 6 meses se passaram desde aquela tarde fatídica no hospital. O pequeno negócio de doces e compotas crescia lentamente, mas constante. Já não produzia apenas na cozinha do apartamento. Dona Cida, uma antiga cliente da pousada, me ofereceu o espaço da cozinha de sua casa, muito mais amplo, em troca de uma pequena porcentagem nas vendas. Com a ajuda de 2 ex-funcionárias da pousada, conseguíamos atender a uma demanda crescente. Uma loja de produtos naturais na cidade começou a vender nossas compotas. Um café no centro incluiu nossos bolos em seu cardápio. Pequenas vitórias que me davam a sensação de estar reconstruindo algo sólido sobre as ruínas da minha vida anterior. No entanto, a batalha judicial continuava sendo um pesadelo sem fim. Cada pequeno avanço era seguido por 2 passos para trás. O advogado de Augusto era habilidoso em encontrar brechas e prolongar o processo. O dinheiro que eu conseguia juntar com tanto esforço se esvaía rapidamente em custas judiciais e honorários. Precisamos ser realistas, Isaura, disse Geraldo uma tarde após mais uma audiência adiada. Este processo pode levar anos. E mesmo que ganhemos tudo, o desgaste emocional... Não vou desistir, interrompi, mais firme do que realmente me sentia. É o trabalho da minha vida, é meu legado. Não estou sugerindo desistir, estou sugerindo um acordo. A palavra acordo soava como derrota. Significava abrir mão de parte do que era legitimamente meu. Significava que Augusto e Teresa sairiam de alguma forma vitoriosos daquela situação. Não, respondi, categórica. Eles não merecem nem 1 centavo do que roubaram. Geraldo suspirou, cansado. Pense nisso como uma estratégia, não como uma rendição. Às vezes, recuar um pouco é necessário para seguir em frente. Recusar-me a considerar um acordo foi meu primeiro grande erro naquela jornada. Não porque Geraldo estivesse certo, embora estivesse, mas porque minha recusa vinha de um lugar de orgulho ferido, não de sabedoria. Estava tão focada em punir aqueles que me traíram que não percebia como aquela obsessão estava me consumindo.
O segundo erro veio logo depois. Com o negócio crescendo, precisávamos expandir. Dona Cida sugeriu alugarmos um pequeno espaço comercial, uma antiga sorveteria que havia fechado meses antes. Vocês já têm clientela fiel. Com um ponto próprio, poderiam vender direto ao consumidor, sem intermediários, argumentou. Agira por impulso. Assinei o contrato sem pensar nas consequências, sem calcular direito os custos, sem considerar que o fluxo de caixa ainda era instável. O aluguel era alto para nossos padrões, as despesas de adaptação do espaço muito maiores do que previmos. Em poucas semanas, estava afundada em dívidas. A inauguração da Delícias da Isaura aconteceu num sábado de primavera. O espaço era pequeno, mas aconchegante. Mesas de madeira rústica, cortinas floridas, prateleiras exibindo nossas compotas e conservas artesanais. Nas primeiras horas, o movimento foi surpreendente. Antigos hóspedes da pousada, vizinhos curiosos, até mesmo alguns turistas atraídos pelo cheiro de pão fresco que escapava pela porta entreaberta. Entre tantos rostos sorridentes, um em particular congelou meu sangue. Teresa estava parada na porta, hesitante, segurando um pequeno embrulho. Nossos olhos se encontraram por um breve momento antes que eu me retirasse para a cozinha, trêmula demais para enfrentá-la. Mariana a interceptou. Minutos depois, veio me encontrar nos fundos da loja. Ela deixou isso para a senhora, disse, entregando-me o embrulho. E disse que está muito orgulhosa. Dentro da caixa havia um broche antigo, uma pequena águia dourada que pertencera à minha mãe. Eu o usava sempre nos primeiros anos da pousada, até que um dia não o encontrei mais. Junto ao broche, um bilhete com a caligrafia delicada de Teresa. Sempre foi seu, como meu amor, me perdoe. Guardei o broche na gaveta sem responder ao bilhete. Não estava pronta para aquele reencontro, para aquela conversa, para aquele perdão. As semanas seguintes trouxeram a dura realidade dos números. O movimento inicial da loja não se sustentou. Os custos eram muito maiores do que nas produções caseiras. A concorrência, que eu ingenuamente subestimei, era feroz. O dinheiro que eu conseguira juntar se esgotou rapidamente e logo estava atrasando o aluguel, os pagamentos das funcionárias, as contas de fornecedores. Senhora precisa aumentar os preços, sugeriu Lourdes, a mais experiente das minhas ajudantes. Está vendendo quase pelo custo. Tentei seguir seu conselho, mas imediatamente notei a queda nas vendas. As pessoas elogiavam a qualidade, mas hesitavam diante dos novos valores. Em uma cidade pequena como Águas de Lindóia, o poder aquisitivo era limitado. Numa tarde particularmente difícil, após receber a terceira notificação de aluguel atrasado, sentei-me sozinha na loja vazia. A sensação de fracasso era esmagadora. Havia arriscado tudo, o pouco que me restava, e estava vendo tudo desmoronar novamente. Primeiro a pousada, agora a loja. Era como se eu estivesse destinada a perder tudo que construía. O sino da porta me tirou daqueles pensamentos sombrios. Uma senhora de cabelos completamente brancos entrou, apoiada em uma bengala de madeira entalhada. — Está fechado? Perguntou, olhando ao redor da loja vazia. — Não. Entre, por favor. Rapidamente limpei uma lágrima teimosa e forcei um sorriso profissional. Ela se aproximou lentamente, examinando as prateleiras com olhos atentos. Escolheu um pote de geleia de jabuticaba, um de compota de pêssego e, finalmente, apontou para o último bolo de fubá cremoso exposto no balcão. Enquanto embrulhava suas compras, ela me observava com curiosidade. — A senhora é Dona Isaura, não é? A da pousada? Assenti, já preparada para a pergunta que certamente viria a seguir. Alguma variação de por que fechou ou o que aconteceu com seu marido. Em vez disso, ela sorriu. Sou Mariquinha. Frequentei sua pousada por muitos anos com meu falecido marido. Ninguém faz uma compota de pêssego como a sua. Agradeci o elogio, tentando manter a compostura. Ela continuou olhando ao redor, como se avaliasse o local.
Este lugar não combina com suas criações, disse finalmente, com a franqueza que só a idade avançada permite. É muito comum. Sua comida tem alma, história. Merece um espaço que conte essa história. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Tenho uma casa grande demais para uma velha sozinha. Os fundos têm um jardim bonito e uma edícula que não uso há anos. Se estiver interessada em conhecer... Aquela conversa, que parecia tão casual, mudaria completamente o rumo da minha vida. Mas naquele momento, tudo o que senti foi uma pequena faísca de esperança em meio ao desespero. Uma possibilidade, quando todas as portas pareciam fechadas. Adoraria conhecer, respondi, sem saber que estava dando o primeiro passo para fora do abismo que eu mesma havia criado. A casa de Dona Mariquinha era uma construção antiga na parte alta da cidade, com vista para as montanhas que cercavam Águas de Lindóia. Um casarão de 2 andares com varanda ampla, jardim florido e, nos fundos, exatamente como ela descrevera, uma edícula espaçosa que já funcionara como ateliê de costura décadas antes. Meu marido construiu para minha mãe, que era costureira, explicou, enquanto abria as janelas empoeiradas. Depois que ela partiu, ficou assim, guardando memórias. O espaço precisava de reformas, mas tinha algo especial. Personalidade, história, exatamente o que faltava na loja impessoal que eu havia alugado. Amplas janelas deixavam entrar luz natural. O piso de madeira rangente contava histórias de décadas passadas, e o pequeno fogão a lenha no canto parecia me convidar a experimentar novas receitas. Quanto seria o aluguel? Perguntei, tentando não demonstrar o quanto havia me encantado com o lugar. Dona Mariquinha me surpreendeu com sua resposta. Não quero alugar, quero uma parceria. Sua proposta era simples. Eu usaria o espaço sem custos, reformaria o necessário e, em troca, além de uma pequena porcentagem do negócio, daria aulas de culinária algumas vezes por mês para ela e suas amigas do grupo de terceira idade. Somos todas velhinhas com tempo de sobra e dinheiro guardado, riu. E aprender coisas novas mantém a cabeça funcionando. Além disso, ela hesitou brevemente. Esta casa está muito silenciosa desde que meu Antônio partiu. Um pouco de movimento faria bem. Assim nasceu o Cantinho da Isaura. Não mais uma loja, mas um espaço que era ao mesmo tempo ateliê de produção artesanal, sala de aula improvisada e, aos domingos, um pequeno café onde servíamos apenas 10 mesas, mediante reserva antecipada. O conceito funcionou muito melhor do que a loja. Com custos menores e um público mais seleto, conseguimos criar uma experiência única que logo se tornou concorrida entre moradores da cidade e turistas. As aulas para o grupo da terceira idade se transformaram em eventos sociais animados e várias das senhoras acabaram se tornando voluntárias nos dias de maior movimento. Foi durante uma dessas aulas que Dona Mariquinha me entregou um pacote embrulhado em papel pardo. Abra quando estiver sozinha, disse, com um sorriso enigmático. Naquela noite, sentada na pequena cama do quarto que agora ocupava na casa de Dona Mariquinha, uma oferta que aceitei depois de 3 meses de parceria, abri o pacote. Dentro, encontrei um conjunto de pincéis de pintura, uma pequena caixa de tintas aquarela e um bloco de papel especial. Para pintar o que dói, dizia o bilhete anexo. Funciona melhor que chorar. Acredite, eu sei. Naquela mesma noite, sem qualquer técnica ou conhecimento prévio, fiz minha primeira pintura. Uma mancha escura e turbulenta que representava tudo que eu vinha guardando dentro de mim. Não era bonita, não fazia sentido para ninguém além de mim, mas ao terminar, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pintar se tornou meu refúgio. Depois de dias estressantes, de audiências frustrantes com advogados, de noites insones preocupada com dinheiro, eu me sentava com aquelas tintas e deixava as cores expressarem o que as palavras não conseguiam. Comecei pintando apenas manchas abstratas, raiva em vermelho intenso, tristeza em azuis profundos.
esperança em toques suaves de amarelo. Com o tempo, inspirada pelos jardins de Dona Mariquinha, comecei a tentar flores, paisagens, pequenos detalhes da natureza que antes passavam despercebidos pelos meus olhos sempre ocupados. "Você tem talento", comentou Mariquinha ao me encontrar pintando uma hortênsia azul numa tarde de domingo. "Deveria colocar algumas dessas pinturas no cantinho." "São só rabiscos de uma amadora", respondi, envergonhada. "A arte não é só técnica, Isaura, é expressão. E suas pinturas expressam muito mais do que vejo em quadros de gente que estudou anos para isso." Hesitante, emoldurei 3 pequenas aquarelas de flores e as pendurei em uma parede discreta do cantinho. Para minha surpresa, no fim da semana, uma cliente perguntou se estavam à venda. Vendi minha primeira pintura por um valor simbólico, mais emocionada pelo interesse genuíno do que pelo dinheiro. Enquanto o negócio de alimentos e a pintura floresciam, a batalha judicial continuava. O processo estava parado há meses, com recursos e mais recursos apresentados pelo advogado de Augusto. Geraldo, sempre realista, me apresentou mais uma vez a ideia do acordo. "Eles estão propondo devolver 40% dos bens", explicou. "A pousada continuaria com Augusto, mas a casa e uma indenização seriam suas." Era menos do que eu merecia, muito menos. Mas depois de quase 1 ano de batalha, comecei a questionar o custo emocional daquela guerra. Cada audiência, cada novo documento, cada menção aos nomes de Augusto e Teresa me jogava de volta naquele quarto de hospital, naquela dor inicial da traição. Foi numa das tardes de pintura no jardim que tomei minha decisão. Observava uma borboleta pousando em diferentes flores, nunca permanecendo muito tempo em uma só, sempre seguindo seu caminho. Havia uma lição ali que eu precisava aprender. "Vou aceitar o acordo", disse a Geraldo no dia seguinte, "com uma condição: quero a casa. Não para morar, mas para vender. Quero encerrar todos os vínculos com aquele lugar, com aquelas memórias." Ele assentiu compreensivo. "Vou comunicar a decisão." Quando assinamos os papéis do acordo, senti um misto de derrota e alívio. Perdi muito do que construí, mas ganhei algo mais importante: a liberdade de seguir em frente sem olhar constantemente para trás. A venda da casa aconteceu rapidamente. Um casal de São Paulo que queria investir em uma segunda residência no interior. O valor, somado à indenização, me deu estabilidade financeira pela primeira vez desde que tudo começou. Poderia finalmente deixar de me preocupar com o próximo aluguel, a próxima conta, o próximo honorário de advogado. "E agora, o que vai fazer com o dinheiro?" perguntou Dulce numa de suas visitas. Mostrei a ela um pequeno sobrado à venda, a poucos quarteirões da casa de Dona Mariquinha. Um imóvel modesto, mas com espaço suficiente para uma pequena loja no térreo e um apartamento confortável no andar de cima. "Vou comprar meu próprio espaço", respondi. "O cantinho cresceu demais para a edícula, e embora Mariquinha nunca reclame, sei que às vezes o movimento a cansa." "E as pinturas?" Dulce perguntou, apontando para as telas que agora ocupavam boa parte do meu quarto. "Talvez um pequeno espaço para elas também", sorri. "Mariquinha diz que deveriam ser vistas." O que eu não sabia, enquanto fazia esses planos com novo entusiasmo, era que o destino ainda tinha uma cartada final. Uma manhã, enquanto atendia clientes no cantinho, vi um rosto familiar entrando. Não Teresa, como meu coração acelerado temeu por um segundo, mas Mariana, minha ex-funcionária que havia se mudado para Campinas meses antes. "Dona Isaura", ela disse, após me abraçar longamente, "preciso lhe contar algo importante." Nas horas seguintes, soube por ela que a pousada estava indo de mal a pior. Augusto, depois de assumir o controle, havia demitido funcionários experientes, cortado custos essenciais na manutenção e mudado completamente o conceito que fizera do Recanto das Águias um sucesso durante tantos anos. "Ele colocou a pousada à venda", revelou Mariana, "por um valor muito abaixo do mercado. Está desesperado para se livrar dela."
Aquela informação deveria ter me alegrado, ver o fracasso de quem me traiu. Em vez disso, senti uma tristeza profunda pelo fim melancólico de algo que construí com tanto amor. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque achei que a senhora deveria saber. E porque... Ela hesitou. Porque talvez seja uma oportunidade. Naquela noite, não consegui dormir. A ideia de recuperar a pousada, de salvá-la da ruína, de resgatar não apenas o investimento financeiro, mas também o emocional de décadas da minha vida, me consumia. Seria uma loucura? Provavelmente. Seria um passo atrás em minha recuperação? Possivelmente. Mas quando o sol nasceu, iluminando as flores do jardim de Mariquinha, percebi que não era mais a mesma Isaura que saíra destruída daquele quarto de hospital. A mulher que agora considerava aquela decisão era mais forte, mais sábia, mais consciente de seu próprio valor. Se eu comprasse a pousada, disse a Mariquinha durante o café da manhã, estaria voltando ao passado ou construindo um novo futuro? Ela me estudou por cima dos óculos de leitura, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar mais do que eu mesma conseguia ver. Depende, respondeu finalmente, de por que você a quer de volta. Uma pergunta simples que exigia uma resposta profunda. Uma pergunta que me faria enfrentar não apenas as cicatrizes da traição, mas também meus próprios medos e inseguranças. Uma pergunta que definiria o próximo capítulo da minha vida. A resposta, eu descobriria, não estava no passado que me foi roubado, nem no futuro que ainda tentava construir. Estava no presente, na mulher que eu havia me tornado através da dor, da luta e da redescoberta de mim mesma. Durante semanas, a possibilidade de comprar a pousada de volta consumiu meus pensamentos. Analisei e reanalisei os números, conversei com Geraldo sobre as implicações legais, caminhei incontáveis vezes em frente ao Recanto das Águias, observando de longe o que havia sido meu lar e trabalho por tantos anos. O prédio mostrava sinais claros de negligência. A pintura desbotada, o jardim mal cuidado, o letreiro com 2 letras apagadas. De acordo com Mariana, a ocupação estava abaixo de 30%, mesmo na alta temporada. Ele desistiu, contou-me Mariana, que mantinha contato com um dos poucos funcionários que permaneceram. Aparece uma vez por semana, recolhe o dinheiro do caixa e vai embora. A administração está um caos. Numa tarde de sábado, tomei coragem e entrei no Recanto das Águias pela primeira vez desde a traição. Registrei-me na recepção como se fosse uma hóspede qualquer, usando o nome de solteira de minha mãe. O recepcionista, um jovem que não me conhecia, nem levantou os olhos do celular enquanto me entregava a chave. Entrar naquele quarto foi como visitar um passado distante. Os mesmos móveis que escolhi com tanto cuidado estavam lá, mas opacas, sem o brilho da manutenção diária que sempre insistia em manter. A colcha da cama tinha um pequeno furo que ninguém se preocupou em consertar. O chuveiro pingava lentamente, desperdiçando água, gota a gota. Sentei na beira da cama, tocando o tecido gasto da colcha. Lembrei-me de quando escolhi aquele padrão floral, de como Augusto reclamou do preço, de como insisti que detalhes faziam a diferença na experiência dos hóspedes. Não senti a tristeza esmagadora que esperava. Em vez disso, uma certeza crescente tomou conta de mim. Aquele lugar não era mais meu. Não porque Augusto o havia tomado, mas porque eu já não era a mesma pessoa que o construiu. Naquela noite, voltei para o pequeno quarto na casa de Mariquinha com uma decisão tomada. No dia seguinte, enquanto pintava uma vista das montanhas, compartilhei-a com minha amiga e mentora. Não vou comprar a pousada, disse, misturando um tom perfeito de verde para as árvores distantes. Seria como tentar voltar no tempo, e não é isso que quero para minha vida agora. Mariquinha sorriu, satisfeita. E o que quer, Isaura? Quero seguir em frente. Comprar aquele sobrado, expandir o cantinho, transformá-lo em algo realmente meu. E quero pintar. Muito. A decisão trouxe um sentimento de paz que não experimentava há muito tempo.
Comprei o sobrado 2 semanas depois. Um investimento significativo, mas calculado. As reformas começaram imediatamente, com um projeto que combinava espaço para a produção de alimentos artesanais, uma pequena loja, um café aconchegante e, no andar superior, além do meu apartamento, um pequeno ateliê onde poderia pintar com luz natural vinda de uma clarabóia que mandei instalar. Foi durante essas reformas que Teresa entrou em contato novamente. Desta vez, não pessoalmente, mas através de uma carta entregue por um motoboy no cantinho. Reconheci imediatamente a caligrafia no envelope. Guardei a carta no bolso do avental e continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Aquela noite, sozinha em meu quarto, fiquei encarando o envelope por horas antes de finalmente abri-lo. Mãe, começava a carta, uma única palavra que foi suficiente para fazer minha mão tremer. Sei que provavelmente nunca me perdoará, e não a culpo por isso. O que fiz foi imperdoável. Não estou escrevendo para pedir perdão, mas para explicar, se ainda se importa em saber por quê. A carta continuava por várias páginas, detalhando como o relacionamento entre Teresa e Augusto começou. Não como um caso passional como eu imaginava, mas como uma manipulação lenta e calculada por parte dele. Como ele a convenceu, gradualmente, de que eu havia sido sempre uma mãe ausente, obcecada pelo trabalho e que planejava deixá-lo sem nada quando me aposentasse. Ele me mostrou um testamento falso, escreveu Teresa. Um documento que supostamente você tinha feito, deixando tudo para instituições de caridade. Disse que você nunca nos amou de verdade, que éramos apenas ferramentas para seu sucesso. E eu, com toda a minha imaturidade e insegurança, acreditei. A carta tremeu em minhas mãos. Augusto sempre foi hábil com palavras. Era parte do que me atraiu nele décadas atrás. Mas nunca imaginei que pudesse usar esse talento para virar minha própria filha contra mim. Quando você teve o ataque cardíaco, continuava a carta, ele disse que era nossa chance de corrigir uma injustiça, que se esperássemos sua recuperação, você seguiria com o plano de nos deixar sem nada. Eu estava confusa, com medo e, sim, seduzida pela atenção que ele me dava. Quando finalmente percebi a magnitude do que estávamos fazendo, já era tarde demais. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na gaveta da cômoda. Não consegui dormir aquela noite. As palavras de Teresa ecoavam em minha mente, misturadas com memórias de sua infância. O primeiro dente, os passos hesitantes, as trançar que eu fazia em seu cabelo antes da escola. Na manhã seguinte, ao invés de ir para o cantinho, fui até o escritório de Geraldo. Teresa entrou em contato. Disse, entregando-lhe a carta. Quero que leia. Ele leu em silêncio, o rosto profissional de advogado ocasionalmente traído por uma sobrancelha erguida ou um suspiro pesado. O que pretende fazer com isso? Perguntou, devolvendo a carta. Não sei. Parte de mim quer acreditar, quer perdoar. Outra parte lembra de tudo que perdi, de como quase morri uma segunda vez ao descobrir a traição. Não sei se consigo confiar nela novamente. Juridicamente falando, disse Geraldo, ajustando os óculos, isso muda pouco. O acordo já foi assinado, os bens divididos. Mas, pessoalmente, só você pode decidir se quer reabrir essa porta. Deixei o escritório mais confusa do que quando entrei. No caminho para casa, parei em frente à pousada. Um pequeno caminhão de mudança estava estacionado na entrada. 2 homens carregavam móveis para dentro, novos, pelo que pude ver. Uma tentativa de Augusto de renovar o lugar e salvá-lo da falência? Naquele momento, avistei Teresa saindo pela porta principal. Estava mais magra do que me lembrava, o rosto sem a maquiagem que sempre gostou de usar, o cabelo preso descuidadamente. Por instinto, recuei para trás de uma árvore, não pronta para um encontro cara a cara. Ela supervisionou o descarregamento de alguns móveis, assinou um papel no clipboard de um dos entregadores e voltou para dentro. Não havia sinal de Augusto. Aquela visão inesperada de minha filha agitou sentimentos que eu tentava manter sob controle. A raiva, a mágoa,
a saudade, tudo misturado em um nó doloroso no peito. Quando finalmente consegui me mover, voltei para casa e fiz algo que não fazia há muito tempo. Liguei para Teresa. O número antigo ainda funcionava. Após 3 toques, ouvi sua voz. Alô? Silêncio. As palavras ficaram presas na minha garganta. Alô? Quem está falando? Sua voz soava cansada, desconfiada. Recebi sua carta, consegui dizer finalmente. O suspiro do outro lado da linha foi audível. Mãe? Precisamos conversar, Teresa, mas não por telefone, não por carta. Sim, ela concordou rapidamente. Quando? Onde? Marquei um encontro para dali a 2 dias, em terreno neutro, o café da livraria no centro da cidade. Um lugar público, onde ambas nos sentiríamos seguras. Um lugar onde poderíamos finalmente encarar a verdade de frente. Ao desligar, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar o telefone na base. Mariquinha, que observava tudo da porta, veio sentar-se ao meu lado. Tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou gentilmente. Não, confessei. Mas algumas portas precisam ser fechadas corretamente antes que possamos abrir outras. Preciso ouvir o que ela tem a dizer, olhando em seus olhos. Nos 2 dias seguintes, quase cancelei o encontro meia dúzia de vezes. O medo e a insegurança me consumiam. E se fosse outro truque? E se ela estivesse ali apenas para me manipular novamente? Mas algo mais forte me impelia a seguir adiante. Talvez a necessidade de entender, ou talvez apenas o instinto materno que, apesar de tudo, nunca deixou de existir. O café da livraria estava quase vazio naquele fim de tarde. Escolhi uma mesa no fundo, onde poderíamos ter privacidade sem estar completamente isoladas. Cheguei 30 minutos antes, pedindo um chá de camomila que não consegui beber, observando cada pessoa que entrava pela porta. Vesti-me com cuidado para aquele encontro, não para impressionar, mas para me dar força. A saia azul marinho que sempre considerei elegante, a blusa branca de algodão, o único colar de pérolas que guardei da vida anterior. Prendi o cabelo em um coque baixo e passei apenas um batom claro. Queria parecer composta, controlada, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Às 17 horas em ponto, Teresa entrou. Hesitou na porta, procurando-me com os olhos. Quando me viu, seu rosto mostrou tantas emoções diferentes que seria impossível nomeá-las todas. Reconheci o medo, a vergonha, a esperança. Vestia jeans simples e uma camiseta branca, o tipo de roupa que usava na adolescência. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, muito mais velha do que seus 26 anos. Oi, mãe, disse em voz baixa, parada ao lado da mesa, como se esperasse permissão para se sentar. Fiz um gesto em direção à cadeira vazia. Sente-se. A garçonete apareceu imediatamente. Teresa pediu um café preto, sem açúcar. Ela nunca gostou de café preto antes. Mais uma mudança que eu desconhecia. Por alguns minutos ficamos em silêncio. O peso de tudo que precisava ser dito nos esmagava, tornando as palavras quase impossíveis. Você está bem? Perguntei finalmente, uma pergunta banal para uma situação tão complexa. Não, respondeu honestamente. Não estou bem há muito tempo. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de café. Notei que não havia aliança em seu dedo, nem mesmo a marca de uma que tivesse sido recentemente removida. Augusto e eu... Acabou, disse, percebendo para onde eu olhava. Na verdade, nunca realmente começou, não de verdade. Era tudo um plano dele, um jogo doentio. E você participou desse jogo. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Conscientemente. Ela baixou o olhar para a mesa. Sim. No início acreditei nas mentiras dele sobre você, sobre seus planos de nos deixar sem nada. Depois, ficou cada vez mais difícil sair. Ele ameaçava me expor, dizia que você me odiaria para sempre, que eu iria para a cadeia. E a parte sobre me amar também era mentira? A pergunta saiu mais amarga do que eu pretendia.
Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Teresa. Eu sempre te amei, mãe. Mesmo nos piores momentos, mesmo quando estava furiosa ou magoada, nunca deixei de te amar. Foi por isso que, quando finalmente percebi o que estava acontecendo, sua voz falhou. Tomou um gole de café, tentando se recompor. O que aconteceu entre vocês? Perguntei, precisando entender tudo. Ele conheceu outra pessoa, mais jovem, mais controlável. Ela riu sem humor. Quando não fui mais útil para seus planos, me descartou. A pousada estava falindo. Ele nunca soube administrá-la como você. Começou a beber, a apostar. Em poucos meses, quase não sobrou nada. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura contraditória de satisfação pela justiça poética e tristeza pelo desperdício de algo que construí com tanto amor. Por que voltou à cidade? Perguntei. Por que não recomeçou em outro lugar? Teresa respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque precisava te ver. Precisava dizer pessoalmente o quanto me arrependo. E porque estou doente, mãe. A última frase caiu como uma pedra entre nós. O café subitamente pareceu frio demais, a luz fraca demais, o ar denso demais para respirar. Doente? O que você tem? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Teresa passou a mão pelo cabelo num gesto nervoso que reconheci de sua infância. Câncer de mama. Descobri há 6 meses, o mesmo que levou a vovó. O mundo pareceu parar por um instante. Minha mãe havia morrido aos 42 anos, vítima de um câncer agressivo que se espalhou rapidamente. Teresa tinha apenas 7 anos na época. Mal se lembrava da avó. Já comecei o tratamento, continuou ela, diante do meu silêncio. Os médicos são otimistas, pegamos cedo, mas tem sido difícil enfrentar tudo sozinha. E Augusto? Sumiu quando contei sobre a doença. Disse que já tinha problemas demais. Ela sorriu tristemente. Irônico, não é? O homem por quem traí tudo que era importante me abandonou no primeiro obstáculo. Estendi a mão involuntariamente, tocando seus dedos sobre a mesa. Era o primeiro contato físico entre nós em 2 anos. Suas mãos estavam frias. Por que voltou para a pousada? Vi você lá anteontem. Estou tentando salvar o que posso, explicou. Depois que Augusto foi embora, descobri uma pilha de dívidas. Estou trabalhando dia e noite para manter o lugar funcionando, para tentar pagar o que devemos antes de... Deixou a frase no ar, mas entendi o que não disse. Antes que fosse tarde demais, antes que a doença a impedisse, antes que não houvesse mais tempo para reparações. Teresa, disse, apertando sua mão. Por que não me procurou antes? Logo que descobriu a doença. Vergonha, respondeu simplesmente. Como poderia aparecer na sua porta e dizer: Oi, mãe, sei que roubei sua vida, mas agora estou doente e preciso de ajuda? Você teria todo o direito de me mandar embora. Fiquei em silêncio, porque ela estava certa. Se tivesse aparecido meses antes, provavelmente não teria encontrado em mim a compaixão que agora sentia. A dor ainda estava muito fresca, a raiva muito viva. Quanto tempo de tratamento você tem pela frente? Perguntei, tentando organizar meus pensamentos. Mais 4 sessões de quimioterapia, depois avaliamos a necessidade de cirurgia. Ela hesitou. A última sessão foi muito difícil. Não consegui trabalhar por dias. Olhei para minha filha, porque apesar de tudo, ela ainda era minha filha, e vi além da traição, além da mágoa. Vi a menina que segurava minha mão ao atravessar a rua, que me trazia desenhos da escola, que corria para meus braços quando tinha um pesadelo. Onde você está morando agora? Perguntei. Num quartinho nos fundos da pousada. Aluguei a suíte principal para um casal de aposentados que está passando o inverno aqui. É a única renda garantida que temos no momento. Tomei uma decisão naquele instante. Não com a cabeça, não com a lógica, mas com aquela parte de mim que nunca deixou de ser mãe, mesmo nos momentos mais sombrios. Vou ajudar você, disse. Não pelo Augusto, não pela pousada, mas por você.
E por mim também. Os olhos de Teresa se arregalaram em descrença. Depois de tudo que fiz? Justamente por tudo que aconteceu, respondi. Perdi 2 anos guardando mágoa e raiva. Não quero perder nem mais um dia. Chamei a garçonete e pedi a conta. Amanhã iremos ao seu oncologista. Quero entender exatamente o que estamos enfrentando. Nós? Perguntou Teresa, lágrimas escorrendo livremente agora. Sim, nós. Você não está mais sozinha nessa batalha. Saímos do café lado a lado, não exatamente de mãos dadas, mas próximas o suficiente para sentir a presença uma da outra. Na calçada, paramos. Mãe, disse Teresa, a voz embargada. Eu sei que um pedido de desculpas não apaga o que fiz, mas quero que saiba que me arrependo todos os dias. E que, se pudesse voltar no tempo... Toquei seu rosto, enxugando uma lágrima. Não podemos voltar, Teresa. Só podemos seguir em frente. E é isso que vamos fazer agora. Naquele momento, sob o céu alaranjado do entardecer, senti algo que não experimentava há muito tempo. Um vislumbre de paz, um fio de esperança, a possibilidade de um recomeço. Vamos para casa, disse. Temos muito o que conversar. E pela primeira vez em 2 anos, a palavra casa não evocou lembranças dolorosas de um lugar perdido, mas a promessa de um novo refúgio que estávamos, lentamente, começando a construir juntas. Aquela noite foi a primeira em 2 anos que Teresa dormiu sob o mesmo teto que eu. Ofereci o quarto de hóspedes da minha pequena casa, onde ela colocou a única mala que trouxera. Percebi como estava magra quando a luz do abajur destacou seus ombros angulosos sob a camiseta larga. O banheiro é logo ali, mostrei. Há toalhas limpas no armário. Se precisar de qualquer coisa durante a noite... Vou ficar bem, mãe. Ela sorriu timidamente. Obrigada. Quando fechei a porta do meu quarto, sentei-me na beirada da cama, sem acreditar no rumo que minha vida tomara em apenas um dia. De manhã, acordei como sempre. Uma mulher de 67 anos, solitária, tentando construir uma vida nova através da arte. Agora, à noite, era novamente mãe de uma filha doente que precisava de mim. O telefone tocou às 23h45. Era a Mariquinha, preocupada. E então, como foi? Perguntou ansiosa. Ela está aqui, Mariquinha, dormindo no quarto de hóspedes. Meu Deus do céu, Isaura, tem certeza disso? Não, confessei, mas ela está doente, câncer, como minha mãe. O silêncio do outro lado da linha confirmou que Mariquinha entendia a gravidade da situação. Ela, que me vira reconstruir minha vida aos pedaços, que me ensinara a transformar a dor em arte, agora parecia sem palavras. Você sempre foi uma mulher forte, Isaura, disse finalmente. Mais forte do que pensa. Se decidiu acolhê-la, é porque seu coração sabe que é o certo a fazer. Dormi pouco naquela noite. Acordei várias vezes, escutando atentamente por qualquer som vindo do outro quarto. Pela manhã, encontrei Teresa na cozinha preparando café. Espero que não se importe, disse ela, indicando a cafeteira. Ainda lembro como você gosta, forte, com uma pitada de canela. Aquele pequeno gesto, ela se lembrando de como eu gostava do meu café, abriu uma brecha na armadura que construía ao redor do meu coração. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Levei Teresa ao médico, onde ouvi termos técnicos e estatísticas que tentavam quantificar suas chances. Fomos à pousada, onde constatei o estado lamentável em que Augusto a deixara. Contas atrasadas, funcionários desmotivados, quartos precisando de reparos urgentes. Uma semana depois do nosso reencontro, Teresa teve sua próxima sessão de quimioterapia. Sentei-me ao lado dela durante as 4 horas de tratamento, conversando sobre tempos mais simples, evitando cuidadosamente o período que nos separou. Segurei sua mão quando as náuseas começaram e a ajudei a chegar ao carro depois. Durante aquela semana, minha casa se transformou. Onde antes havia o silêncio que eu tanto valorizava, agora havia sons. Passos no corredor.
água correndo no chuveiro, o ruído baixo da televisão quando Teresa não conseguia dormir por causa dos efeitos colaterais do tratamento. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela uma noite, quando lhe trouxe chá de gengibre para acalmar o estômago. "Por que me perdoou tão facilmente?" "Não foi fácil", corrigi. "E não sei se é perdão exatamente o que sinto. Mas sei que o ódio consome muito mais quem odeia do que quem é odiado. Nos últimos anos, aprendi que a vida é muito curta e preciosa para gastá-la alimentando mágoas. Naquela noite, pela primeira vez desde que Teresa voltou, choramos juntas. Não palavras, não explicações, apenas o reconhecimento silencioso da dor que ambas carregávamos e da frágil ponte que começávamos a construir sobre o abismo que nos separou. 6 meses se passaram desde aquela tarde no café. 6 meses de consultas médicas, tratamentos, náuseas e pequenas vitórias que celebramos como se fossem monumentais. E talvez fossem mesmo. Hoje, enquanto Teresa dorme no quarto ao lado, seu quarto agora, não mais de hóspedes, olho pela janela do meu ateliê improvisado e me pergunto sobre os estranhos caminhos que a vida nos leva. Se alguém me dissesse, naquele dia em que descobri a traição, que 2 anos depois eu estaria cuidando da minha filha durante um tratamento contra o câncer, teria achado impossível. A ferida estava aberta demais, o sangue ainda quente. Como poderia imaginar que conseguiria olhar novamente para aqueles olhos, tão parecidos com os meus, sem sentir o punhal da traição torcendo em meu peito? No entanto, aqui estou. E a verdade é que essa jornada de reconciliação me ensinou tanto quanto os anos de solidão que a precederam. Aprendi que o perdão não é um momento único, mas um processo contínuo. Há dias em que acordo e a lembrança da traição parece fresca, como se tivesse acontecido ontem. Dias em que preciso respirar fundo, lembrar-me de onde estamos agora, do caminho que percorremos. E há dias, cada vez mais frequentes, em que consigo olhar para Teresa e ver apenas minha filha, não a mulher que quase destruiu minha vida. Minha terapia continua sendo a pintura, mas os temas das minhas telas mudaram sutilmente. Onde antes havia paisagens solitárias e céus tempestuosos, agora surgem figuras humanas, imperfeitas, quebradas, mas ainda assim buscando conexão. Recentemente, pintei Teresa adormecida na poltrona da sala, um livro caído em seu colo, a luz do final da tarde suavizando os traços que a quimioterapia endureceu. Chamei o quadro de Renascimento. A pousada Recanto das Águias, contra todas as probabilidades, começou a se recuperar. Não voltará a ser o que era. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas encontramos uma nova versão dela que funciona para nós duas. Vendemos metade do terreno para pagar as dívidas que Augusto deixou, mantendo apenas o prédio principal com 10 quartos. É o suficiente para 2 mulheres administrarem sem se esgotarem, principalmente considerando as limitações que Teresa ainda tem após o tratamento. Quanto a Augusto, soube através de um conhecido que está em algum lugar do Rio Grande do Sul, trabalhando como vendedor em uma loja de materiais de construção. Às vezes, me pergunto se ele pensa em nós, se sente remorso pelo que fez. Mas esses pensamentos já não ocupam tanto espaço na minha mente quanto antes. Uma das lições mais difíceis que aprendi foi sobre confiança. Não apenas confiar nos outros, isso ainda é um trabalho em andamento, mas confiar na minha própria capacidade de sobreviver. Quando perdi tudo, achei que minha vida havia acabado. Como poderia recomeçar aos 45 anos, sem casa, sem negócio, traída pelas pessoas em quem mais confiava? No entanto, recomeçar foi exatamente o que fiz. Tijolo por tijolo, pincelada por pincelada. Reconstruí não apenas uma vida, mas uma versão de mim mesma que não conhecia antes. Mais forte, mais sábia, mais compassiva. Teresa me perguntou durante uma de nossas conversas noturnas, quando o tratamento a deixava inquieta demais para dormir: "Como você conseguiu, mãe?
Como não se afogou na amargura depois do que fizemos? A resposta veio fácil, mesmo me surpreendendo. Porque escolhi viver, filha. Todos os dias escolhi continuar vivendo, em vez de apenas sobreviver. É essa escolha diária que me trouxe até aqui. A escolha de levantar da cama, mesmo quando o peso da tristeza parecia impossível de carregar. A escolha de pegar um pincel quando minhas mãos queriam apenas formar punhos de raiva. A escolha de abrir a porta quando Teresa bateu, mesmo quando tudo em mim gritava para mantê-la fechada. Escolhas. No fim, são elas que definem quem somos, não as circunstâncias. E embora eu nunca tenha imaginado que minha vida tomaria este rumo aos 67 anos, há uma estranha paz em saber que cada passo dessa jornada, mesmo os mais dolorosos, me trouxe exatamente para onde preciso estar. Hoje é um dia especial. Teresa terminou seu tratamento há 3 meses e os exames mostram que está respondendo bem. Seus cabelos, antes longos como os meus na juventude, agora crescem em cachos curtos que emolduram seu rosto de uma maneira nova, quase infantil. Há uma fragilidade nela que não existia antes, mas também uma força que me surpreende diariamente. Esta manhã, quando entrei na cozinha, encontrei um envelope sobre a mesa do café. Dentro havia um cartão feito à mão. Teresa sempre teve habilidade com desenhos, desde pequena. Na frente, uma aquarela de 2 mulheres de costas, observando o nascer do sol. Ao abrir, li sua mensagem. Mãe, as palavras nunca serão suficientes para expressar minha gratidão e meu arrependimento. Mas quero que saiba que cada dia ao seu lado é uma chance que não mereço, mas pela qual sou eternamente grata. Obrigada por me ensinar que recomeços são possíveis, mesmo quando pensamos ter destruído todas as pontes. Com amor, Teresa. Segurei o cartão contra o peito por um longo momento, deixando as lágrimas virem. Não mais lágrimas de dor ou raiva, mas de reconhecimento pelo longo caminho que percorremos. Se você me perguntasse há 20 anos o que significa família, eu teria uma resposta pronta. Sangue, lealdade incondicional, proteção. Hoje, minha resposta seria diferente. Família é um trabalho em constante evolução. É escolher todos os dias permanecer mesmo quando seria mais fácil partir. É construir e reconstruir pontes sobre os abismos que nós mesmos, às vezes, criamos. Ontem, tivemos nossa primeira hóspede na pousada renovada, uma senhora de cerca de 80 anos que veio para um tratamento nas águas termais. Quando Teresa a recebeu na recepção recém-reformada, apresentou-nos. Esta é minha mãe, Dona Isaura, a verdadeira alma deste lugar. A maneira como ela disse minha mãe, com uma mistura de orgulho e humildade, me fez perceber que talvez tenhamos conseguido o impossível, construir algo novo das ruínas do que foi destruído. Hoje, quando olho para trás, vejo que a traição que sofri não foi o fim da minha história, mas um capítulo doloroso que me levou a este momento presente. Se pudesse conversar com meu eu mais jovem, aquela Isaura devastada no quarto 304 da Santa Casa, diria a ela: vai doer mais do que você imagina. Vai levar mais tempo do que você espera, mas um dia você vai acordar e perceber que a dor já não define quem você é. Esta tarde, Teresa e eu vamos inaugurar uma pequena galeria de arte nos fundos da pousada. Um sonho que nunca imaginei ter até que a pintura me salvasse nos meus momentos mais escuros. Chamamos o espaço de Renascimentos, um nome que carrega em si toda a nossa história. A exposição apresentará 22 telas, uma para cada ano do meu casamento com Augusto, mas representando não o que perdi, e sim o que ganhei depois. A peça central será um quadro que pintei especialmente para esta ocasião. 2 mulheres de diferentes gerações, sentadas lado a lado em um banco de jardim, olhando não uma para a outra, mas na mesma direção, para um caminho que se estende além da tela, para um futuro que ainda estão construindo juntas. O que minha filha fez foi imperdoável? Talvez,
Alguns diriam que sim, mas aprendi que o perdão não é sobre apagar o passado ou fingir que a dor nunca existiu. É sobre escolher não deixar que essa dor determine seu futuro. Cada manhã, quando acordo e olho pela janela para o jardim de hortênsias azuis que Teresa e eu plantamos juntas, lembro-me de algo que Mariquinha me disse nos meus dias mais sombrios. Isaura, a vida é como um bordado visto pelo avesso. Parece uma bagunça de linhas, e nós até que você vire o tecido e veja o desenho completo. Aos 67 anos, finalmente estou começando a vislumbrar o desenho do meu próprio bordado. É imperfeito, tem remendos em lugares onde o tecido quase se rompeu, mas possui uma beleza que só as coisas verdadeiramente vividas podem ter. E se há uma mensagem que gostaria de deixar para qualquer pessoa que já sentiu seu coração partido pela traição daqueles que mais amava, é esta. Sua história não termina no capítulo mais doloroso. Há páginas em branco esperando para serem escritas. E você, somente você, decide com que tinta irá preenchê-las. Meu nome é Isaura. Tenho 67 anos. Uma filha com quem estou reaprendendo a construir uma relação, uma pequena pousada, um ateliê cheio de telas coloridas e um coração que, contra todas as probabilidades, ainda sabe como amar. E isso, no fim das contas, é a maior obra de arte que já criei. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!